Olá, seja bem-vindo à nossa série sobre Santa Bernadette, a vidente das aparições de Lourdes. Esse é o 12º episódio sobre Bernadette Soubirous, onde nós vamos conhecer alguns detalhes da 17ª aparição de Nossa Senhora de Lourdes na Gruta de Massabielle. Nessa ocasião, nós vamos conhecer a opinião do médico municipal de Lourdes, que é o Dr. Pierre Dozouz, ele que teve o privilégio de comprovar um dos milagres mais conhecidos de Lourdes, que é o milagre do Círio. E é também a partir desta aparição que nós vamos ver o início de uma disputa acirrada entre as autoridades municipais e a população de Lourdes pelo direito de frequentar o local das aparições. A 17ª aparição aconteceu no dia 7 de abril de 1858, portanto, 2 semanas depois da aparição anterior, onde a Virgem revelou sua identidade. E neste dia aconteceu o chamado milagre do Círio, que foi um dos primeiríssimos milagres de Lourdes, reconhecido pela ciência como fato extraordinário. O Círio é aquela grande vela feita de cera, que é geralmente usada em peregrinação a algum santuário, não é? E o médico Dr. Dozouz, um dos pioneiros na observação científica das aparições, esteve ali presente pessoalmente neste dia e registrou o fato milagroso. Na noite anterior dessa aparição, portanto, dia 6 de abril, Bernadette ouviu a voz da Virgem. Esse era um chamado interior que a menina não sabia dizer não, mas a notícia de que Bernadette irá à gruta no dia seguinte se espalhou rapidamente, tanto que por volta das 6 horas da manhã do dia 7, quando Bernadette chegou à gruta, já havia uma multidão de mais de 1000 pessoas, todos aguardando a menina para o início da oração. E tão logo iniciou a primeira dezena do terço, Bernadette entrou em um êxtase que durou cerca de 45 minutos. Nesse encontro, a Virgem Imaculada não disse praticamente uma mensagem específica, mas foi nessa aparição que aconteceu o famoso milagre da vela. Este milagre que foi constatado pelo Dr. Pierre Dozouz e outros observadores que lhe acompanhavam. É importante salientar aqui que o Dr. Pierre Dozouz era o reconhecido médico municipal de Lourdes e um dos muitos intelectuais céticos em relação às aparições. O milagre do Círio foi observado durante 15 minutos. Aconteceu que nesse dia Bernadette utilizava uma grande vela que se apoiava no chão. E enquanto ela estava em êxtase, ela colocou uma das mãos em forma de concha sobre o fogo do Círio, como para protegê-lo do vento, não é? Mas ela não posicionou corretamente a mão sobre o pavio aceso, de modo que a chama da vela passava por entre os seus dedos. Algumas pessoas ficaram muito aflitas, pois pensavam que a menina estava a se queimar, mas o doutor pediu que se acalmassem e não interrompessem a menina. O médico, na verdade, estava maravilhado, enquanto Bernadette, em transe, sorria e fazia aquele gracioso sinal da cruz que só ela sabia fazer. Enquanto isso, a chama da vela passava por entre seus dedos sem lhe fazer mal algum. Quando terminou o êxtase, o médico examinou as mãos da vidente e não encontrou nenhum sinal de queimadura. E para testar a sensibilidade da mão da menina, o doutor acendeu a vela e, sem que ela percebesse, ele aproximou a chama de sua mão. Ela gritou imediatamente de dor e protestou. Está querendo me queimar, doutor? Convencido que estava diante de algo sobrenatural, o doutor Dozouz viu crescer repentinamente em seu coração uma fé gigantesca. Ele era um homem de caráter bastante explosivo, principalmente quando defendia as suas convicções, né? Ele passou a espalhar a novidade do milagre do Círio com bastante entusiasmo, que era mesmo muito difícil duvidar de sua palavra. Na verdade, o Dr. Dozouz ele tinha sido orientado para elaborar um relatório provando que a vidente era doente, tanto mental quanto fisicamente. Mas ao contrário disso, o médico acabou elaborando um diagnóstico por escrito que atestava que Bernadette tinha um estado de saúde inteiramente normal, principalmente durante a aparição. Sobre o fato dessa aparição, o médico disse o seguinte:
É um fato sobrenatural para mim ver Bernadette ajoelhada diante da gruta, em êxtase, segurando uma vela acesa e cobrindo a chama com a mão esquerda, sem que pareça sentir a mínima impressão do contato com o fogo. Eu a examinei cuidadosamente. Não encontrei nem o mais ligeiro sinal de queimadura. Mais tarde, o médico elaborou também um relatório completo de suas observações sobre Bernadette. Mas sobre essa aparição do dia 7 de abril, o médico escreveu: Eu consegui me posicionar muito perto de Bernadette Subiru. Ela fazia continuamente reverências graciosas e respeitosas em direção ao nicho da gruta. Logo apareceram no seu rosto aquelas mutações de que me tinham falado as pessoas, refletindo precisamente a visão que ela tinha. Ao olharmos para o seu rosto, tínhamos a impressão de que também estávamos vendo o que a menina via naquele exato momento. Tudo acontecia com uma verossimilhança que a maior das atrizes não conseguiria atingir. Eu me inclinei perto dela e medi seu pulso. Era quase normal. Para ir mais fundo, observei os reflexos dos olhos. Também ali não apareceu anomalia alguma. O vento soprava forte, por vezes apagava o círio. Ela percebia e levava o círio para trás para que o acendessem, sem afastar o olhar da gruta. E enquanto eu a observava, eu tive a ligeira impressão de que ela sabia muito bem o que se passava em volta dela. Apesar disso, continuava a existir também aquelas pessoas descrentes, aqueles que não aceitavam os fatos e caçoavam dos frequentadores da gruta. Eles atuaram sobre os administradores, pedindo providência contra aquilo que chamavam de palhaçada. O prefeito então resolveu proibir o acesso à gruta. Ele mandou tirar todos os objetos religiosos que tinham sido colocados ali. E para evitar complicações, os pais e amigos de Bernadette enviaram a menina para uma cidade vizinha a título de tratar de sua asma. E mesmo sem a presença da vidente de Lourdes, aumentou o fervor das almas piedosas que se manifestavam claramente e todos os dias. As pessoas organizavam então procissões, cânticos e orações, sempre com a presença de enormes multidões. Por outro lado, alguns procuravam dotar a gruta de certo conforto, colocando ali na fonte de água uma bacia com 3 torneiras para assim facilitar a utilização. Pedreiros, carpinteiros e funileiros trabalhavam gratuitamente e com espírito voluntário para melhorar o acesso, colocando ali uma tábua furada para receber as velas, empregando os seus esforços com o objetivo de tornar a gruta um recanto aprazível de devoção mariana. Mas as autoridades, vendo que não conseguiam nem acabar, nem diminuir a frequência das visitas à gruta, decidem então fechá-la definitivamente. No dia 15 de junho, o prefeito mandou fazer uma barreira constituída por uma paliçada de madeira que isolava toda aquela área da gruta. Mas as pessoas, elas se revoltaram com essa imposição. Elas diziam que tinham o direito de ir rezar onde quisessem, inclusive na gruta de Massabielle. 2 dias depois, ou seja, no dia 17 de junho, o povo foi lá e destruiu essa paliçada. Mas no dia seguinte as barreiras foram reconstruídas. Porém, no dia 27, à noite, o povo foi lá e destruiu tudo novamente. No entanto, as autoridades voltaram a reconstruir e o povo destruiu as barreiras novamente no dia 4 de julho. Então, essa era uma batalha sem fim. As autoridades construíam as barreiras e o povo imediatamente ia lá para destruí-las. E essa situação chegou a tal ponto que no dia 8 de julho, a igreja, pela primeira vez, ela teve que intervir oficialmente nessa questão, pedindo tranquilidade ao povo e respeito às autoridades. No dia 10 de julho, novas barricadas foram então erguidas e, enquanto isso, Bernadette mantinha-se distante e indiferente a toda esta movimentação. A vidente sabia muito bem que, quando Deus quer operar suas maravilhas, não existem barreiras intransponíveis.